Olá, a administração pública no Brasil está passando por uma mudança. E que mudança! É quase um terremoto. A gente está deixando para trás aquela montanha de papel, sabe? Aquela burocracia sem fim, para entrar numa era totalmente nova, de estratégia, de tecnologia. Então vamos juntos entender como a fiscalização de contratos públicos está sendo assim, reinventada desde o comecinho. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa lá no passado, falando do problemático fiscal de carimbos. Depois, a gente vai ver as soluções, planejamento, a profissionalização do agente público, o papel da tecnologia e o que acontece quando as coisas dão errado. E no final, a gente amarra tudo para entender a grande mudança cultural que está por trás disso. Então, vamos lá. Para entender para onde a gente vai, primeiro a gente precisa entender de onde a gente está vindo. Por muitos e muitos anos, a fiscalização de contratos foi marcada por uma figura bem conhecida, mas que não era nada eficaz. É ele mesmo, o fiscal de carimbos. Todo mundo conhece esse estereótipo, né? Aquele servidor público que vive soterrado em papelada, totalmente focado nos procedimentos, nos carimbos, nas assinaturas, mas sem de fato olhar se o serviço foi entregue, se a obra foi bem feita, se o resultado esperado aconteceu. A preocupação era com a formalidade, não com a entrega. E, gente, isso não é só uma piadinha, é uma caricatura. O negócio é sério e custa caro, muito caro. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. As barras mais altas mostram os dois grandes vilões que param as obras no Brasil. Problemas técnicos na hora de executar e a empresa simplesmente largar tudo e sumir. E aí que tá o ponto, né? Esse é exatamente o tipo de problema que aquele fiscal só do carimbo, só do papel, não consegue pegar. Não tem como. Tá, então como é que a gente resolve esse problemão? A nova lei de licitações vem com uma virada de chave, uma mudança total de filosofia. A ideia agora é parar de apagar incêndio e começar a prevenir. O nome do jogo é planejamento. Essa imagem do xadrez aqui é perfeita para ilustrar essa nova visão. O jogo de xadrez não se ganha na sorte no último movimento. A vitória é construída bem antes, com estratégia, com governança, com tática. A fiscalização, que é a operação, a linha de frente, só funciona se tiver um plano muito bem pensado por trás. E a necessidade dessa mudança é gigantesca. Para se ter uma ideia, um levantamento da CGU mostrou que 73% dos fiscais sentem que, por causa da sobrecarga e de sistemas antigos, simplesmente não sobra tempo para planejar. Eles mesmos reconhecem que, sem estudar o contrato com calma, as soluções que eles encontram para os problemas acabam não sendo as melhores. Para justamente evitar aqueles problemas que a gente viu no gráfico, o planejamento agora virou uma fase obrigatória, super robusta. O que isso quer dizer na prática? Que, antes de tudo, é preciso definir como vai ser a execução, como vai ser o pagamento e, importantíssimo, fazer uma análise de riscos completa. É pensar em tudo que pode dar errado para já se preparar. O ponto central é definir como a gestão e a fiscalização vão funcionar, antes mesmo de o contrato ser assinado. Mas, claro, um bom plano não adianta nada se não tiver gente capacitada para colocar em prática. Por isso, a lei também ataca a raiz do problema, que é a profissionalização do fiscal de contrato. A diferença é da água para o vinho. De um lado, o fiscal antigo, focado no papel, muitas vezes sem qualificação e trabalhando sozinho. Do outro, o novo agente, focado em resultado, com certificação profissional e, olha que importante, com apoio de equipes jurídicas e de controle. Ele deixa de ser aquele que só reage aos problemas para ser alguém que age antes que eles aconteçam. E as regras agora são bem mais duras. O fiscal precisa ser, de preferência, um servidor de carreira, com formação na área ou uma certificação profissional. E mais, a lei proíbe claramente conflitos de interesse, ou seja, nada de fiscalizar contrato de empresa de parente ou sócio. E ainda reforça a segregação de funções, que é para evitar que uma pessoa só cuide de muitas etapas do processo, o que a gente sabe é um prato cheio para fraude. Certo. Então já temos um bom plano e profissionais qualificados. O que falta? Dar as ferramentas certas para eles. E é exatamente aqui que a tecnologia entra como uma grande aliada, transformando completamente a fiscalização. Essa frase aqui resume tudo. Simplesmente não faz mais sentido fiscalizar contratos de milhões e milhões de reais usando papel e caneta. Ir para um modelo digital não é mais uma escolha, é uma necessidade para a gente ter eficiência de verdade. E as novas ferramentas tecnológicas que estão surgindo são impressionantes. A gente está falando de usar drones para acompanhar obras, de usar inteligência artificial para cruzar um volume de dados que um ser humano jamais conseguiria. E tem também o Portal Nacional de Contratações Públicas, que centraliza todas as informações.
Mas tem uma ferramenta financeira que é poderosíssima e que merece um destaque especial: o seguro-garantia. Essa ideia do seguro-garantia é, sinceramente, genial. Pensa só como funciona. A empresa contratada pisa na bola, não entrega o que prometeu. O que acontece? A gente aciona a seguradora. E aí, ela tem duas saídas. Ou ela mesma entra em campo, assume a obra e termina. É o que o pessoal chama de stepping rights. Ou ela paga o valor total do seguro para a administração pública. O resultado? A seguradora vira uma super aliada. Afinal, ela é a maior interessada em garantir que o contrato seja cumprido direitinho, né? Bom, com mais responsabilidade e mais ferramentas, também vêm as consequências. A nova lei deixa muito mais claro o que acontece quando alguém quebra as regras do jogo. Agora, a lei define direitinho o que é uma infração administrativa. Por exemplo, não cumprir uma parte do contrato e causar um dano grave, dá motivo para ter o contrato rescindido. Ou então fazer uma declaração falsa, tipo uma empresa grande se passar por microempresa só para levar vantagem. Tá tudo ali, preto no branco. E as punições são pesadas. Olha só essa tabela. A primeira sanção, o impedimento de licitar, pode durar até 3 anos, mas vale só para o órgão que aplicou. Agora, a mais grave de todas, a declaração de inidoneidade, vai de 3 a 6 anos. E aqui está o pulo do gato. Ela impede a empresa de fechar contrato com qualquer órgão público do Brasil inteiro. O recado é muito claro: errar vai custar caro. Quando a gente junta todas essas peças, planejamento, profissionais, tecnologia, consequências, fica nítido que a gente não está falando só de mudar umas regrinhas. A gente está falando de uma transformação cultural profunda na gestão pública do Brasil. E essa outra frase do Rafael Oliveira fecha o raciocínio com chave de ouro. A troca da administração analógica pela digital é imperiosa, ou seja, é urgente, é inadiável. É a gente finalmente entender que eficiência, transparência e o bom uso do nosso dinheiro dependem dessa modernização. O ponto central aqui é que o objetivo vai muito além da tecnologia. O que se busca é criar uma nova cultura de gestão, uma cultura focada em ser eficiente, em ser íntegra e, o mais importante de tudo, em servir ao interesse de todos nós da melhor maneira possível. A lei está aí, ela dá as ferramentas, mostra o caminho. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que o setor público brasileiro, com toda a sua imensa diversidade e com tantos desafios, especialmente nos municípios menores, está mesmo preparado para essa transformação digital e cultural tão grande? A jornada para transformar o fiscal de carimbos num verdadeiro estratega digital, bom, ela está só começando.